Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Eduardo Tai, você está no canal Tai Salles. E bem, senhores, hoje eu vou estar expondo aqui a minha visão de que o Monark é o nosso guerreiro da libertação, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Fica aí que eu já vou te explicar, tá certo? Cara, o Monark, ele é uma pessoa que eu acompanho no YouTube. Deve fazer quase 20 anos. Deve fazer uns... Eu comecei a acompanhar ele em 2011, 2011, 2012. Então assim, fazem alguns anos. Fazem uns 15 anos, talvez. 20 anos foi exagero da minha parte, mas enfim. Eu acompanho o Monark, deve fazer quase 15 anos. E nesse meio tempo, eu vi uma pessoa que, no final das contas, ela não vendeu, mas nem por um caralho, os seus princípios. Tá certo? Ela não deixou essa pessoa, Monark, ele não deixou os seus princípios serem vendidos para uma mídia mainstream. Ele não colocou o dinheiro acima de tudo. Ele não colocou sua vida, principalmente, acima dos seus princípios. E isso é digno. Isso é digno. Todos aqueles que ficaram contra o Monark, que ficam contra o Monark, o seu lugar no inferno é garantido. Quanto aqueles que apoiam o Monark, estão do lado do Monark, seu lugar no céu é garantido. Tá certo? Por que eu digo isso? O Monark provou ser um cara inteligente. Ao contrário do que Igor Três Caralhos fala naquela entrevista esdrúxula com aquele Tabet. Que Deus que me perdoe. Mas coisas que eu faria com aquele Tabet. A raiva que eu sentia daquele filho de uma puta. Que eu nem sei o nome dele, nem sei se é Tabet. Ele careca, filha de uma puta, cara. Perguntas mal intencionadas. Perguntas nojentas, esdrúxulas. Você merece o mesmo destino que um comunista no regime do Pinochet mereceu. Na época do regime. Tá certo? Você merece ser tacado num helicóptero, seu merda. Você merece. Você merece ser tacado num helicóptero algemado no meio do oceano, seu merda. Seu cínico do caralho. Enfim. E você também, ô Igor Três Caralhos, você era uma pessoa que eu admirava. Você era uma pessoa que eu acompanhava. Mas você vendeu. Você nunca teve princípios. Essa que é a real. Você nunca teve princípios. O primeiro momento em que seu suposto princípio foi colocado a teste pelos demônios, você cedeu ao lado dos demônios e aceitou ao ficar do lado deles. Você vendeu a sua amizade com o Monark em troca de dinheiro, em troca de estabilidade, em troca de uma boa posição social. O Monark, como nosso bom guerreiro da libertação, ficou do lado dos seus princípios, da verdade, do lado daquilo do que ele acredita. Tá certo? Tenho minhas discordâncias com o Monark, tenho. Mas é de se admirar que ele colocou a sua própria vida abaixo de seus princípios. Ele abdicou de tudo para lutar pelo aquilo que ele acredita, pelo aquilo que ele acredita, tá certo? E o que ele acredita está certo. Liberdade. Ponto. Liberdade. Ponto. Liberdade. Ponto. Eu preciso repetir. É liberdade. É liberdade e
acabou, tá certo? Se nós não temos liberdade, nós não temos nada. No vídeo passado eu acabei comentando, né? Eu acho que eu reforço essa posição, sabe? Nós não devemos dar liberdade para os nossos inimigos. Nós não devemos dar liberdade sequer um pingo de liberdade para aqueles que eventualmente venham a acabar com a nossa. E aí é um ponto que talvez eu preciso amadurecer mais essa ideia, eu confesso, mas talvez seja um ponto que eu discorde do monarca, tá certo? Eu não acredito, talvez eu não acredite em liberdade de expressão irrestrita, tá certo? Eu acho que certas pessoas mesmo devem ser caladas, mas isso inflige em um problema muito conhecido que quem vai decidir isso? Isso é um problema. De fato. Parando pra pensar, é realmente uma situação muito complicada. Mas eu acho que realmente é muito difícil, sabe? Porque você tem, de um lado, é uma linha muito tênue, sabe? Entre ter um país onde tem pessoas tão burras, pessoas tão maléficas que nem o Xandão, cabeça de piroca, que nem o Lula, Zé Dirceu, essa turma toda do PT. E você ter que deixá-los falar, deixá-los se proliferar. Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão. Se nós partimos do pressuposto que nós temos que cercear a liberdade dos nossos inimigos, tolher a liberdade de expressão dos nossos inimigos, quem vai decidir isso? Porventura, deveria ser o monarca. Tá certo? Uma pessoa que nem o monarca, eu acho que deveria ter o direito pleno de decidir de quem pode falar ou não. Tá certo? Uma pessoa que segue seus princípios, que segue o bem, tá certo? Deve decidir isso. Eu acho que essa seria uma boa alternativa para essa pergunta, tá certo? E quem vai decidir se o que eu devo falar é certo ou errado? Pessoas como monarca, eu acho que deveriam, ao certo, definir quem deve ou não deve falar. Isso aqui sou eu falando, entendeu? Se o monarca talvez eventualmente achasse que o que eu tô falando é bosta e talvez porventura venha cercear minha liberdade, eu acharia um absurdo, sim, porque eu estou do mesmo lado dele. Então, assim, é uma liberdade relativa. Nós temos que ter liberdade para os que pregam o bem e nós não temos que ter liberdade para aqueles que pregam o mal. Ponto. Acabou. Acabou. É simples assim. Isso pode infligir milhares de problemas. Pode. Mas realmente, pessoal, eu já tô ficando desacreditado em que um país como o Brasil vai dar certo. Entendeu? As pessoas são muito limitadas cognitivamente falando. Tá certo? São pessoas muito burras. São chimpanzés. Tem chimpanzé mais educado que um brasileiro médio. Ok? E eu acho que numa situação tão desesperadora, tão alarmante que o nosso país se encontra, apenas ações no mesmo nível iriam resolver. E talvez essas decisões, essas ações que um eventual líder possa vir a tomar
tenham consequências catastróficas. Mas num médio e longo prazo, talvez seja isso que o nosso país precise. Então, por mais que doa, por mais que sangre nos primeiros bons 30, 20 anos, eu acho que seria um bom acordo. Eu abdicaria de um país uma merda para morar, para que meus filhos possam viver num país que seja digno de se morar. Pera. Então, assim, eu acho desgraça de telefone, cara. Eu acho que no primeiro momento nós temos que sangrar, nós temos que nos fazer valer das ações mais drásticas no momento que devem ser tomadas. Tá certo? E muitas pessoas iriam morrer, como assim morrem na guerra. Porque nós nos encontramos numa guerra. E numa guerra morrem pessoas. É uma guerra do bem contra o mal, tá certo? Eu não posso irritar a bosta da minha mesa porque parei de gravar por algum motivo, cara, mas enfim. Então é isso, cara. Sabe, basicamente é isso. O Monark é um guerreiro da libertação, tá certo? E eu acho que nós devíamos dar mais crédito pro que ele fala, tá certo? Mas é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Não se esqueça de deixar seu comentário e inscrever-se no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente o que você acha, tá certo? Nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau.